A paz do Senhor. Eu queria falar hoje sobre uma mãe e uma mulher chamada Rispa, uma mãe incansável. Um dos papéis da mulher que mais se destaca nas Escrituras Sagradas é o papel de ser mãe. E este papel, ele é tão importante que a esterilidade feminina chegava a ser considerada uma maldição divina. Mas Deus, ele sempre surpreendeu a todos com seu grande poder. E a Bíblia, ela nos relata alguns milagres que Deus operou em mulheres que não podiam ter filhos. O primeiro caso relatado de uma mulher que era estéril na Bíblia é o de Sara, que teve um filho com Abraão e ela tinha 90 anos de idade. Isaac, ele foi uma promessa de Deus a Abraão que demorou 25 anos para acontecer. E o segundo caso que eu quero relatar é o de Rebeca, esposa de Isaac. Ela era biologicamente incapaz de gerar filhos. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a oração de Isaac, fez o milagre e deu a eles 2 filhos, Jacó e Esaú. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: nada é impossível para Deus. Amém? E ser mãe é uma dádiva de Deus. Mãe é a expressão do amor de Deus. Ser mãe é receber de Deus um dom gracioso. Não existe outra forma de gerar o ser humano a não ser no ventre de uma mãe. Olha que bênção. E ela gera um ser que nasce para ser eterno, nunca morrerá. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele faz o homem do barro e sopra o seu espírito nas narinas do homem. Ele traz vida ao homem e nós nos tornamos imortais. Esse nosso corpo, a nossa carne, volta ao pó, mas a nossa alma, ela foi criada para ser eterna. Ou ela vai viver eternamente com Cristo, ou ela vai viver eternamente sem Cristo. Amém? Agora, a honra e a dignidade de ter filhos não devem ser desprezadas pelos cristãos. Foi pelo ato de dar à luz a um filho que Maria trouxe a salvação ao mundo. As sociedades atuais, as culturas e igrejas que comprometem ou rejeitam o propósito de Deus para a mulher, rebaixando assim a família, o lar e a maternidade, sofrerão, irmãos, cada vez mais. Sofrerão o quê? Sofrerão a destruição dos seus casamentos, a destruição da família, a destruição das sociedades. Então que hoje, você que está ouvindo esta palavra, você que é mãe, que Deus te abençoe. Para que você compreenda sua missão na terra, nunca desfaleça, nunca desista, nunca desanime, pois estará plantando uma semente, regando com amor, com paciência e muita oração. Amém? E hoje eu quero destacar uma mãe de nome Rispa. Quem era Rispa? Rispa, ela era uma mulher bonita que atraiu os olhos do rei Saul e ele acabou a tomando como concubina. E ele teve 2 filhos com ela, um chamado Armone e o outro Mefibosete. E eles foram criados no palácio do rei Saul. E Rispa, então, ela conheceu a glória de gerar 2 príncipes e viver pelo luxo que Saul oferecia a ela. Mas um dia, o rei Saul, pai de seus filhos, é perseguido e morre. E então começa na vida de Rispa um período de grandes dificuldades, escassez, perdas e fugas. E eu quero meditar com os irmãos em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. O versículo 1 e 2 diz assim: Nos dias do rei Saul, houve uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul
e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Irmãos, os gibeonitas eles eram estrangeiros que viviam entre os israelitas, protegidos pela aliança feita com Josué durante a conquista da terra prometida. Mas o rei Saul, ele foi um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. E o rei Saul, ele desrespeitou a aliança que havia entre Israel e os gibeonitas, onde Israel deveria protegê-los. Olha o que diz o versículo 3 até o 9. Então o rei, versículo 3, Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul é com a sua casa, não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens de seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aia, tinha tido com Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul tinha tido de Adriel, de Barzilai, o Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte, diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Irmãos, a única maneira de amenizar o mal que Saul tinha feito era a morte de sua descendência. Agora, Rispa, ela tem uma atitude inesperada, que é relatada no versículo 10. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Irmãos e irmãs, Rispa, ela nunca abandonou seus filhos, nem quando morreram. Ela ficou ali vários dias, espantando as aves e os animais para não comerem os corpos de seus filhos. E Rispa, ela foi uma mãe virtuosa que entendeu e aceitou a missão de ser mãe. Mesmo no sofrimento e morte, ela não abandonou seus filhos, nem de dia, nem de noite. Ela foi honrada por Davi, que enterrou seus filhos nas sepulturas dos reis de Israel. Olha o que diz o versículo 11 em diante. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aia e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul
e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Irmãos, as águas de outono e o choro de Rispa, que se derramaram em abundância naquela noite, onde se desfaziam 7 cadáveres, sinalizaram a paz de Deus com a terra, pois a fome chegara ao fim. Então tem alguns ensinamentos que eu quero trazer aqui, baseado na vida de Rispa. Rispa, ela era uma mãe incansável. Ser mãe não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Amém? Ser mãe não é fugir de suas responsabilidades e repassá-la a outras pessoas, como por exemplo, babás, parentes, amigos e creches. Ninguém substitui o amor e o cuidado de uma mãe. E Rispa é um exemplo de vigilância e dedicação, mesmo após a morte de seus filhos. Ela foi uma mãe dedicada e amorosa a todo tempo, daquelas que encaram a maternidade não apenas como uma responsabilidade, mas como uma bênção, que vem nos filhos uma herança do Senhor. Amém? E no Salmos 127, no versículo 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Então, quando Deus nos dá uma herança, irmãos, esta herança ela precisa ser bem cuidada. Todos os filhos dos servos de Deus devem ser considerados dádivas de Deus e requer dos pais uma criação sábia e cristã. Como que tem sido a educação dos seus filhos? Como você tem se relacionado com os seus filhos? Em Provérbios 22, no versículo 6, a palavra nos ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados, somente quando os pais e seus filhos ensinam e seguem os caminhos e os mandamentos do Senhor, é que desfrutarão a plena bênção de Deus. Nós nunca teremos uma família perfeita aqui na terra, mas nós podemos ter uma família saudável, uma família que caminha, que está aos pés do Senhor. E é gratificante, irmãos, para a mãe ver o filho que ela amamentou, crescido, criado, formado e bem encaminhado na vida. É honroso também para a mãe ver em seus filhos suas próprias virtudes. O que você tem levado aos seus filhos? Nós não podemos esquecer, como pais, que nós somos espelhos dos nossos filhos em casa. Então, o meu conselho a você que está ouvindo esta palavra: não abandone seu filho, mesmo em meio a situações complicadas e difíceis. Mas, infelizmente, irmãos, muitos pais abandonam seus filhos ainda vivos, deixando-os para serem destruídos pelos prazeres do mundo, por uma vida libertina, por más companhias e muitas outras coisas. Maria, mãe de Jesus, ela foi uma mulher extraordinária. Maria, ela acompanhava Jesus em todos os momentos de sua vida. Ela estava presente até na hora do sofrimento da cruz, nunca o abandonou. Ela sofreu a humilhação terrível de ver o seu filho preso, falsamente acusado, declarado culpado, condenado e crucificado como se fosse um criminoso comum. Quantas mães choram pelos seus filhos que já estão mortos em seus próprios pecados, como drogas, vícios, prostituição, depravação e todo tipo de mal. Mas o meu conselho para você, mãe: não desista de seus filhos. Amém? Eu queria trazer algumas ações de uma boa mãe segundo a palavra de Deus. Uma boa mãe, ela disciplina e corrige o seu filho. Não é para você espancar, não é para você maltratar, não é para você subjugar, mas os nossos filhos, eles precisam ser corrigidos,
Provérbios 29, versículo 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. O tipo de mãe que o Senhor se agrada é aquela que não permite que qualquer coisa tenha lugar em sua casa. Ela espera e exige coisas positivas. Nós precisamos ensinar os princípios de vida aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar as Escrituras Sagradas aos nossos filhos. Nós precisamos também disciplinar os nossos filhos no amor do Senhor. Deus, irmãos, Ele faz isso conosco. Quando nós meditamos lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 5 e 6 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém? O nosso Deus amado, irmãos, Ele nos poda, Ele nos corrige para que nós possamos dar frutos. E uma boa mãe, ela ensina também a palavra de Deus aos seus filhos. Nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos desde cedo, na linguagem para cada idade. Olha o que Davi nos ensina no Salmo 119, versículo 11: tua palavra guardo no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi, ele guardou no coração a palavra do Senhor, porque foi ensinada a ele por seus pais. E o amor de uma mãe cristã simboliza o amor de Deus por seus filhos. O amor que se aproxima mais do amor de Deus é o amor de uma mãe. E uma boa mãe, irmãos, ela ora por seus filhos. Ser mãe é ser líder, pois ninguém influencia mais do que uma mãe. A mãe, ela carrega no coração, ela carrega no ventre, ela carrega nos braços, nos sonhos e também nas orações. E Deus, Ele está à procura de mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Precisamos de mães que derramem o coração diante de Deus em fervente oração. Mães que passam mais tempo no altar do Senhor. Temos que priorizar e organizar as nossas vidas em favor disso. Amém? Precisamos de mães que, mesmo na agitação deste mundo, tenha tempo para buscar a Deus em favor de seus filhos. E você que está ouvindo esta palavra, que tipo de mãe você tem sido? Você tem tido tempo para orar com seus filhos? Você tem derramado o seu coração diante de Deus em favor deles? Você tem falado de seus filhos para Deus? Coloque o joelho em terra, amadas. Ore por seus filhos, ore pelo seu esposo, pela sua família, pela sua parentela. Você também tem beijado seu filho? Seus filhos têm abraçado e dado carinho a eles? Eles também precisam deste amor, deste afeto, em nome de Jesus. Ou você já desistiu de orar por eles? Deixa eu te falar uma coisa, você que é mãe. Você, mãe, tem um presente de Deus em suas mãos. E com esse presente você pode influenciar toda uma geração para a glória do Senhor. Ao interceder, irmãs, por seus filhos, peçam a Deus que te dê discernimento nas escolhas que tiverem que fazer. Ore para que o Senhor os proteja das armadilhas do inimigo e que rejeitem o mal. Ore para que gostem de aprender e descubra os dons e as habilidades que Deus lhes concedeu. Ore para que a vida deles traga glória a Deus, esperança e cura. A oração é o melhor presente que você pode dar a seus filhos. Eles prosperarão sobre os cuidados e o poder de uma mãe que ora. Amém? E você que é filho, diga à sua mãe: todos os dias
que você se importa com ela. Expresse sua admiração por suas melhores qualidades. Seja carinhoso com sua mãe. Ela foi a primeira a segurá-lo e cuidar de você. Seja paciente com sua mãe. Ninguém é perfeito, mas se há uma pessoa que merece a nossa tolerância e compreensão, é a nossa mãe. Em vez de reclamar, nós devemos orar por elas. Devemos lembrar que ela trabalha sobre uma enorme responsabilidade. Independentemente da forma como ela criou você, sua mãe lhe deu a vida e provavelmente fez o melhor que sabia. Expresse sua gratidão a ela. Dê à sua mãe o que ela precisa: amor e sacrifício. Entristece o coração de Deus quando o filho acumula riquezas, mas deixam os pais de lado. Lembre-se que você não vai ser capaz de desfrutar de sua presença, talvez por toda a sua vida. Perdoe sua mãe. A verdade é que nunca há uma razão legítima para guardar rancor contra a mãe. Amém? Em Efésios 4, no versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, se você começar a se sentir irritado com alguma mágoa passada, lembre-se quantas vezes ela e Deus te perdoaram. Pense em todos os sacrifícios que ela fez por você. Ore com ela e para ela, porque muitas vezes nós levamos nossos problemas às nossas mães, mas nos esquecemos de trazer nossas alegrias e sucessos para ela. Amém? Então você que é filho, honre sua mãe. Mostre as sementes de amor que ela plantou em você. E eu queria concluir esta palavra dizendo a você que é mãe: ser mãe é um dom precioso para as famílias, e o valor de uma mãe piedosa é incalculável. Então ame sua mãe. Lembre-se, o amor de uma mãe não está centrado em si mesma, mas em seus filhos e sua família. O ato especial de Rispa, seu sacrifício, sua dor, seu sofrimento gera bênção a toda uma nação. Fazia mais de 3 anos que a terra não recebia chuva, e a repreensão de Deus trouxe escassez àquele povo. Mas o sacrifício trouxe a chuva, e com a chuva a bênção da provisão. Maior do que o amor de mãe é o amor de Deus por todos nós. Amém? O amor de Deus por seus filhos é semelhante ao de Rispa, que é levado ao extremo. Em Romanos 5, no versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Filho unigênito de Deus foi crucificado por amor aos pecadores. Jesus, ele morreu para que a terra fosse abençoada com a salvação. Jesus é a própria água viva que desceu dos céus para trazer vida à humanidade. Deus, ele nos dará o galardão pelo reconhecimento da perseverança, do amor e da dedicação ao seu reino e à sua palavra. E você, mãe, seja forte e corajosa. Jesus, ele te ama e vê as suas lágrimas e os seus sofrimentos. Ele observa se você é uma mãe segundo o coração de Deus. Então seja sábia, lute, confie, busque e ora, que o nosso Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente.